Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar agora a adentrar o santuário, a nós nos colocarmos postados perante ao Deus que tudo pode, ao nosso Deus benigno, ao nosso Deus que nos salvou, que trata as nossas vidas. A palavra do Senhor no Salmo 111, a partir do verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Que nós possamos, neste momento, neste tempo inicial de culto ao Senhor, que nós possamos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, na congregação dos justos, na assembleia dos justos e na congregação, porque a palavra do Senhor fala que grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Que nós possamos nos regozijar no prazer de estar na obra do Senhor. Deus, louvamos, Pai, o Teu santo e bendito nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia que o Senhor nos desse. Somos gratos, Deus, pela vida, por este tempo na Tua presença, Senhor. Tempo em que nós entregamos a Ti o louvor, a adoração. Tempo esse, Senhor, que nós recebemos de Ti a palavra santa, Pai, para que possamos, ó Deus, sairmos, ó Pai, sermos igreja, Senhor, quando sairmos também, Senhor, mas sermos fortes em Ti, Senhor, porque somos alimentados na Tua palavra, Pai. Obrigado por este tempo aqui, Senhor, ó Deus, e fortaleça as nossas vidas, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Este culto, Senhor, é aberto no Teu santo e bendito nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Glória a Deus. E nós estamos aqui para adorar ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração.
para sempre. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fizeste para o teu louvor e a tua glória. Obrigada porque o Senhor escolheu as nossas vidas para
para juntos esta noite te bendizermos, dizendo que o Senhor é o digno de honra, de glória e de louvor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos, ainda louvando ao Senhor, vamos também trazer nossa oferta, louvando a Deus, engrandecendo a esse que em breve virá, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio, o fim. Por isso, amados irmãos, o Senhor é digno de sempre receber a primícia das nossas vidas. Ele é a própria primícia, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é a primícia. Então, amados irmãos, quando a palavra de Deus nos ensina a respeito de honrarmos ao Senhor com as nossas primícias, como diz Provérbios 3:9, honrar ao Senhor com as primícias, meus irmãos, é entregar ao Senhor sempre a primeira parte em tudo. Quando nós acordamos, o primeiro momento do nosso despertar tem que ser para o Senhor. Não só questão financeira, mas em tudo, amados irmãos. O Senhor é digno de receber a primazia. O Senhor é digno de receber as primícias. Ele é a fonte de todo amor. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós só podemos agora trazer oferta porque Ele nos deu primeiro. Ninguém pode trazer algo que não tem. E nós temos porque Deus nos deu primeiro. Então, esse é o momento de entregar ao Senhor a primícia de toda a nossa renda, a primícia da nossa vida. Entregar a primícia de toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque Ele é a primícia dos que dormem. E em breve, amados irmãos, Ele vai ser aquele, meus irmãos, que vai abrir os céus, aquele, meus irmãos, que em nenhum outro momento, meus irmãos, nós vemos isso, mas a palavra de Deus fala que o Senhor virá nas nuvens, os céus se abrirão, nós contemplaremos a sua glória e majestade, amém? Porque Ele virá com poder e grande glória, e todo o olho verá. Louvado seja Deus. Então traga a tua oferta, louvando ao Senhor, entregando as primícias da tua vida, do teu coração, da tua renda, tudo, porque o Senhor é digno em nome de Jesus. Amor.
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Entregar ao Senhor as primícias da nossa vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor ressuscitou primeiro. E nós, ó Deus amado, na sua vinda, Senhor, seremos transformados, os que estiverem vivos, ó Deus, e os que dormem, ó Deus amado, ressuscitarão, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor amado, porque numa sexta-feira o Senhor morreu. No sábado o Senhor permaneceu no sepulcro. Mas no domingo, Senhor amado, o Senhor ressuscitou, Pai. Para que nós, ó Deus amado, pudéssemos, ó Deus amado, ter vida em seu nome. Ó Deus amado, te louvamos, Senhor amado. Te engrandecemos, Jesus. E esses 3 dias que o Senhor trouxe a nós eram as festas do passado. A Páscoa, no sexta, pães asmos, no sábado, e as primícias no domingo. Nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor nos tem dado, Senhor amado, a porção da ressurreição, Senhor. Que a justificação, Deus amado, do nosso pecado, a justificação da nossa vida, ó Deus amado, junto, ó Deus amado, o grande pecado da humanidade de ter matado o Filho de Deus. Mas nós te louvamos, Pai, que a despeito de tudo isso, o Senhor demonstrou graça, misericórdia, favor imerecido, Senhor, e nós queremos louvar o teu nome. E nesse momento quero honrar o Senhor amado, trazendo a oferta na tua presença. Eu, os meus irmãos, para louvor da tua glória. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, eu oro consagrando tudo a ti, em nome de Jesus Cristo, para louvor da sua glória. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos me ouvem bem, sem microfone? A captação do áudio fica melhor sem microfone. Então vamos deixar só a captação aqui do mega microfone aqui. Nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar de Gênesis 44. Vamos continuar aí a nossa saga, irmãos, por esse livro tão importante, por esse livro tão, como já disse várias vezes, o Novo Testamento, ele tem mais de 200 menções de Gênesis. Então, é imprescindível, é de suma importância que o crente leia o livro de Gênesis, se aprofunde no livro de Gênesis, porque está falando do tempo da criação de todas as coisas, da queda do homem e do plano maravilhoso de redenção para o homem. Se nós não entendermos isso, nós vamos deixar de compreender toda a estrutura da salvação, toda a obra de redenção que Jesus fez em favor das nossas vidas. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, porque se assim fizermos, nós vamos prosperar. Às vezes a pessoa pensa em prosperar, fala assim, opa, vai encher meu bolso, poupança, dinheiro. Não, irmãos, vai prosperar naquilo que o Senhor fez em favor das nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conseguimos captar aquilo que Deus fez por nós. Você está interessado nisso? O que Deus fez pela tua vida? Então nós temos que estar interessados nisso, irmãos. Isso é de suma importância. Então por isso eu peço a atenção dos irmãos. Nós vamos aqui, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, que você possa ir na sua casa, prestar o mesmo culto, a mesma reverência que nós prestamos aqui na igreja, porque nós estamos em culto, meditando na palavra de Deus, louvando o nome do Senhor. Então, culto é
culto, seja no lar, seja na igreja, seja é culto. Então o Senhor é digno de culto, digno de ser cultuado. E uma dos significados de culto também é a entrega. Que nós possamos entregar agora ao Senhor e deixar Ele trabalhar os nossos corações pela palavra dEle. Amém, irmãos? Então, abra a tua Bíblia em Gênesis 44, já deve estar aberta aí. Nós vamos ler os últimos 2 versículos. Gênesis 44, 33 e o 34, a primeira parte do versículo. Amém? Vamos ler juntos? Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Aleluia. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e quem suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque toda a Bíblia fala de Cristo, toda a Bíblia aponta para Cristo. Ó Deus, e nós podemos ler nesses versículos, Pai, a própria obra que Cristo fez por nós, Senhor, tipificada, figurada na vida de um dos filhos de Jacó, Judá. Fala conosco, Pai. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer e boca para glorificar o teu nome, para engrandecer ao Senhor como Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, olha que obra maravilhosa. Olha que palavra que nós lemos aqui. Talvez se a gente fazer uma leitura descuidada da palavra de Deus, a gente não vai atentar para esse detalhe. Agora, pois, fique teu servo. Quem é esse servo? No contexto, Judá. Em lugar deste moço. Quem é esse moço? Benjamim. Por escravo de meu senhor. Quem é o meu senhor? José. E que suba o moço. Quem é o moço? Benjamim. Com os seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Os 9. Os 9. Ou os 10, né? Que ia subir meus irmãos. Benjamim e os 9. Ia ficar quem? José e o Judá. Olha, meus irmãos, nós sabemos, já falamos isso semanas passadas, que quem é o primogênito de Jacó? É o Rúben. Mas só, amados irmãos, que Rúben, ele subiu, ele deitou com a mulher de seu pai, e isso, meus irmãos, foi uma afronta a Israel. Ele perdeu o direito de primogenitura. E quando nós olhamos para Judá, irmãos, nós vemos esse homem valente, nós vemos esse homem, o quarto filho de Jacó, era Rúben, Simeão, Levi, o terceiro, e o quarto é o Judá. O Judá, meus irmãos, que nós vemos e sabemos hoje, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus é descendência dessa tribo. Mas naquele tempo ninguém sabia. Naquele tempo, tudo isso estava oculto, não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia
o que ia suceder com esses irmãos, não sabia o que seria no futuro, não sabiam. 1800 anos atrás, ou 1800 antes de Jesus, né? Não sabiam de nada. Mas olha só a obra que Deus faz. Olha só a obra que Deus faz. Então nós vimos semana passada que os irmãos estavam lá com fome. E Jacó, olhando para os filhos, fala assim: voltem lá e façam o quê? Tragam alimento para nós, senão nós vamos morrer de fome. Os irmãos falaram assim: olha, nós só podemos ir se Benjamim for conosco. Se Benjamim não for, nem adianta a gente ir, porque o governador não vai nem olhar para nós, nem vai receber a gente. Então Judá, meus irmãos, ele, em ousadia, ele fala para o pai: deixa o Benjamim nas minhas mãos, porque eu serei por fiador. O que é um fiador, irmãos? Sabe o que é um fiador? A Bíblia fala e exorta, meus irmãos, a não sermos fiador de ninguém. Mas o que é o fiador? Assume a dívida. Por exemplo, vai comprar uma casa, você vai comprar alguma coisa de grande valor. Você vai comprar uma casa e você vai lá no banco financiar, eles vão exigir um fiador. Porque se você não pagar, quem paga é o fiador. É o fiador. Se você não pagar, vai sobrar para quem? Para o fiador. E Judá falou isso, falou exatamente para o seu pai Jacó. Ele falou: eu fico por fiador do meu irmão mais novo. E é interessante, amados irmãos, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para Judá, se colocando como fiador na presença do seu pai, colocando como fiador pelo seu irmão mais novo, colocando como fiador diante daquele que precisava ir com eles. Nós vimos isso, meus irmãos, na própria figura de Cristo. Na própria figura. Hebreus 7:22, você achou aí? Quem achou pode ler bem alto para nós aí juntos meditarmos nessa palavra. Hebreus 7:22. Louvado seja Deus. Concerto, aliança, pacto. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. O que é isso? Judá, meus irmãos, ele chega diante do pai e fala assim: eu vou ficar fiador de Benjamim. E Jesus, meus irmãos, quando ele veio a esse mundo, ele fala assim: eu vou ficar por fiador pelos meus irmãos. Quem são os seus irmãos? Eu e você. Todos aqueles que ele veio buscar. Todos aqueles que Jesus veio buscar, não ficará de fora, porque Jesus é o fiador desses, e ele pagou toda a dívida e pagou toda a dívida desse e dessa. Olha que interessante. Por isso que Jesus fala lá em João capítulo 6, 7, 8, ele vai falar, meus irmãos, que aqueles que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma está seguro nas mãos de Jesus. O diabo quis até furar a mão dele para vazar, para nós vazarmos da mão dele, mas não, ele segurou firme. E nos levou até o fim com ele. Morremos com ele. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Louvado seja Deus, é isso que diz Coríntios. Então, quando nós olhamos tudo isso,
Nós ficamos maravilhados. Então, Jacó, então, ele libera o filho. Ele deixa o filho nas mãos do outro filho, de Judá. E quando eles chegam no Egito, nós vimos isso semana passada, ou semana retrasada, José, meus irmãos, está agora diante dos 11. Está agora diante dos 11 irmãos. 10 deles se mancomunaram para matá-lo. E olha aqui, que obra. Agora ele está diante dos irmãos. E ele vai lá, ele fala para o mordomo dele, enche, abastece, coloca todo o trigo, toda a provisão de trigo, coloca no saco deles, coloca todo o valor novamente, o valor que eles tinham trazido já em dobro, para restituir da outra vez. Agora José fala pela terceira vez, meus irmãos, porção tripla agora. Enche com trigo e com os valores no saco de cada um, mas na boca do menor coloca o meu copo de prata. Quando ele se afasta um pouco da cidade, quando ele se afasta um pouco ali de José, José fala para o mordomo, vai até lá e pega o copo que eles tomaram da minha casa. A hora que eles chegam, irmãos, a hora que o mordomo chega até eles, então eles abrem o saco, eles jogam o saco, porque eles estavam crentes, eles estavam certos, que eles não tinham falha, tá tudo certo. Para eles estava tudo certo, mas o saco deles estava cheio de dinheiro e com o copo de prata do governador. Do governador de governadores. Do rei do Egito, praticamente. Que abaixo de Faraó era José quem mandava. E olha, meus irmãos, versículo 12, diz assim, e buscou começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. O copo de prata estava no saco de Benjamim. Nós vimos, meus irmãos, semanas anteriores, lá no 42:15, que José ia prová-los. Ia prová-los para quê? Para ver o que estava no coração, para ver como eles estavam no comportamento, para ver o que havia no íntimo deles. José disse ali no 42:15, nisto vocês serão provados. E agora chega o ápice da provação. Agora chega o momento, meus irmãos, que José vai dar a cartada final na sua aprovação com os seus irmãos. Achou-se o copo de prata no saco de Benjamim. E agora, o que os seus irmãos vão fazer? Seus irmãos vão chegar e falar para Benjamim, não, deixa esse moleque responsável aí, fica aí com José, fica aí com um escravo, e nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para a casa do nosso pai, e o dinheiro que está no saco, a gente não vamos falar nada, vai ficar guardadinho, nós vamos pegar o saco, o dinheiro que está no saco, e nós vamos voltar para o Egito, está tudo certo. Porque se fosse há 17 anos atrás, era esse comportamento que eles iam ter. Porque se fosse 17 anos atrás, ou melhor dizendo, 13 anos atrás, 17 José tinha quando aconteceu tudo lá no poço. Agora José está com 40. Então são 17 para 40, não mais, né? 23. 23. Se fosse há 23 anos, amados irmãos, eles iam deixar Benjamim, iam ficar com o trigo, com o dinheiro que estava dentro do saco do trigo, iam voltar para o pai e falar para o pai, pai, aconteceu uma tragédia. Como falaram há 23 anos atrás. Será que o Espírito Santo trabalhou na vida desses homens?
Será que a consciência, amados irmãos, a consciência, será que acusou eles de dia e de noite? Porque se temos um árbitro, meus irmãos, esse árbitro é a consciência. Cada um de nós temos um árbitro nos nossos corações. Será que houve mudança? Versículo 19, o versículo 19, não, deixa eu pôr o óculos aqui. Versículo 13 mostra que houve mudança. Quando eles viram o copo no saco de Benjamim, qual foi o primeiro que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Rasgaram as suas vestes. Há 23 anos atrás, eles rasgaram as vestes de José. Será que o Espírito Santo estava trabalhando na vida deles? Será que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida? Rasgaram as suas vestes e carregou cada um seu jumento e tornaram a cidade de Canaã? Não, a cidade do Egito. Nós não vamos deixar o nosso irmão sozinho. Há 23 anos atrás, deixaram o irmão sozinho, numa cova sem água. Agora não. É a prova final para José ver se converteram mesmo, se são crentes mesmo, se toda aquela providência de Deus, e apesar de ter causado tanta dor, meus irmãos, era Deus no controle de todas as coisas. É lógico, meus irmãos, que a responsabilidade do homem meus irmãos, não é descartada, não é tirada, mas Deus estava providenciando todas as coisas. Encheram seus sacos, colocaram tudo de volta e levaram de volta para José. Agora eles estão diante de José. Versículo 14: veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele estava ali ainda. Ele estava esperando o que ia dar essa aprovação. Ele estava aguardando. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: olha agora, irmãos, olha agora o coração de Judá diante de José. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? A palavra fala, meus irmãos, que aqueles que querem se justificar a si mesmo, eles perdem a justificação que vem de Deus. O que falaremos nós? Como escaparemos disso? Se fosse há 23 anos atrás, mas porque nós somos homens honestos. Lembra que eles falaram lá? Nós somos homens honestos, quando eles chegaram no Egito. O que ele fala agora? Que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? Que desculpa esfarrapada anunciaremos? Como nos justificaremos diante de tal coisa? A justiça do homem não opera, meus irmãos, a justiça de Deus. Se o homem quisesse justificar a si mesmo, ele perdeu a justiça de Deus. Por isso que quando Jesus estava diante de Pilatos, quando Jesus estava diante dos fariseus, quando Jesus estava diante lá, meus irmãos, sendo acusado injustamente, o que ele faz? Ele se cala. O que nós falaremos? Que justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. O que estava acusando-os?
Não era o diabo que estava acusando, meus irmãos. É certo que o diabo acusa de dia e de noite, sim. Mas a consciência deles estava mostrando: vocês pecaram no passado, e isso precisa ser restaurado agora. E eles falaram assim: nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Deus achou a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o copo. Não tinha ninguém ali isento de culpa. É isso que ele diz. E o que isso mostra? Um coração quebrantado. O salmista diz que um coração quebrantado, Deus não despreza jamais. Se fosse há 23 anos, era esse coração que eles iam estar diante de José? Mas, irmãos, o tempo cura. O tempo cura? Não é o tempo que cura, é o Senhor do tempo que cura. O tempo, meus irmãos, o tempo, ele só faz piorar muitas coisas. Se o Senhor não curar, se o Senhor não sarar, se o Senhor não restaurar, se o Senhor não tocar, o tempo, meus irmãos, só faz piorar. Conhece pessoas que passam tanto tempo, mas permanecem mesmo, porque ele está pensando, meus irmãos, não, deixa passar, vamos deixar rolar, vamos tocar para frente, porque atrás vem gente. E o tempo não tem poder de cura. Agora, o dono do tempo tem. O dono do tempo, Kairos, tem. O Cronos, só vamos empurrando com a barriga. Agora, quando Deus trabalha, a Bíblia fala, meus irmãos, que agindo Deus, quem impedirá? 23 anos depois, irmãos, achou Deus a iniquidade do seu servo. Chegou o tempo da fatura. Você gasta cartão de crédito? Você compra lá cartão de crédito? Vai lá na Casa Bahia, passa o cartão de crédito. Saiba que 45 dias depois chega a fatura. Ou 30, dependendo do dia que você comprar, né, e o vencimento da fatura. Uma hora ou outra vai chegar a fatura. Todos somos escravos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Um dia achei interessante, estava tendo uma reunião assim, todo mundo sentado à mesa, e levantou um lá e falou assim: aqui não tem ninguém calça branca. Aí olharam assim e falaram: calça branca? O que significa calça branca? Não, aqui não tem ninguém inocente. E é verdade, irmãos. Aqui não tem ninguém inocente. Aqui não tem calça branca. Ou tem? Tem calça branca aí? Foi isso que os irmãos de José disseram. Somos seus escravos. Todos pecamos. Todos erramos. Até Benjamim, cuidadinho, já com seus José 40 anos, ele tinha aproximadamente ali seus 25. Um jovem. Não tem ninguém inocente na história, irmãos. O único inocente que veio a esse mundo, matamos ele. O único inocente que veio a esse mundo, o único sem culpa, ele absolveu a nossa culpa. E nós vamos agora falar: não, eu não tenho culpa. Nós vamos, meus irmãos, dar desculpas esfarrapadas, meus irmãos. Nós temos que reconhecer que todos nós temos culpa. Jesus não. E olha só a maravilha desse texto. Judá, depois de uma expressão de quebrantamento, de arrependimento, ele fala, meus irmãos, algo maravilhoso.
Porque Judá, ele não é só fiador, ele também é intercessor. Versículo 18. Então Judá chegou a ele e disse, porque o que José estava falando, irmãos? Ele estava falando assim, só vai ficar comigo aquele em quem estava o meu copo no saco dele, que era Benjamim, o filho mais novo, o irmão mais novo de José. O resto está liberado. Uhul! Estou liberado, eu não quero nem saber o que vai acontecer com ele, estou liberado. Se fosse há 23 anos atrás, irmãos, o que ia acontecer nesse momento? Louvado seja Deus! Olha que livramento de Deus para a nossa vida. Deus trabalha ou não trabalha? Então Judá agora como intercessor junto a José. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o meu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Ele sabia que a ira estava na mão daquele homem. Se aquele homem, meus irmãos, ordenasse a morte deles, eles todos iam perecer. Será que nós sabemos que Deus é Deus de ira? Você já leu o Salmo 14? Deus é um Deus que se ira. Quando? Todo dia. Porque, meus irmãos, nesse sistema humanista que nós estamos vivendo, o homem não pode ser contrariado, não é verdade? Não é verdade? É ou não é? Se você falar alguma coisa contra o homem, contra alguém, meus irmãos, se você colocar, meus irmãos, uma mensagem lá, que Deus é o Deus que se ira todo dia, as pessoas, não, esse Deus, eu não creio nesse Deus, eu creio no Deus de amor. Deus é amor, sim, a Bíblia diz que, em 1 João, Deus é amor. Mas também diz que Deus se ira todo dia. Eu pregando essa palavra lá na Colina Nova Boituva, lá uma vez, vocês irmãos que estavam lá, né? Irmão, fui interpelado no meio da pregação. Eu não creio no Deus assim. Porque o homem, meus irmãos, como diz Spurgeon, o maior fabricante de ídolo é o coração do homem. A maior fábrica de ídolo, meu irmão, é o coração do homem. E o homem fabrica ídolo, ou fabrica um Deus segundo a sua imaginação e não segundo as Escrituras. Mas Judá está tendo noção de que José, ele tinha ira na mão e que ele podia matá-los. Mas ele chega com o coração quebrantado. E um coração quebrantado, Deus não rejeita. Não rejeita. O que José está vendo em tudo isso? Que os testes que ele estava fazendo já há 3 capítulos aqui que nós estamos lendo, todos os testes, ele estava vendo que os seus irmãos estavam já com o coração transformado. Versículo 19, meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, falando de José, né? Perguntou, tendes vós pai, irmão? Sim, nós temos pai, temos irmão mais novo, tudo isso. E José então pede para trazê-los. Mas Judá vai falar que ele se colocou por fiador. O meu pai não queria liberar Benjamim. Ele só está aqui porque eu fui fiador dele. E se ele ficar aqui e a gente voltar sem ele, o meu pai vai morrer. Há 23 anos eles pensavam assim? Eles não queriam saber nem em pai. Então aqui nós já vemos mudança, irmãos. Agora eles pensam no pai. Agora eles pensam no irmão Benjamim. Agora eles pensam na família. E agora eles não pensam mais em si mesmos. Olha que mudança. Conhece o hino 111 da harpa? Já ouviu? Já louvou?
Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Trouxe paz divinal, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração. Jesus entrou no seu coração? O único lugar onde Jesus não promoveu mudança foi em Nazaré, o lugar onde ele tinha sido criado. Mas ele entrou no nosso coração. Esse hino da harpa é muito bonito, né? Podemos ensaiar aí. Louvor aí é uma benção. Salmo não. É um salmo, é um cântico. O hino 111 da harpa. Mas olha, irmãos, a mudança. Agora estão pensando no pai. Há 23 anos eles não pensaram no pai. O que o pai vai pensar? O irmão, o filhinho, o nosso irmão, o mais amado do pai. Nós vamos chegar lá e falar que está morto. Deixa o pai que se lasque. Família. O que importa sou eu. O que importa é o que eu levo. O que importa é a minha vida. 23 anos depois, irmãos, eles não pensavam mais assim. Não pensavam mais assim. Não pensavam. Olha o 31 lá já finalmente aqui. Acontecerá que vendo ele o moço que ali não está, morrerá. Versículo 31. O Jacó vai morrer. As cãs do teu servo, nosso pai, que é o pai dele também, eles não sabiam, por enquanto não sabiam, com tristeza vai descer à sepultura. Porque teu servo, agora ele vai abrir o coração para José, porque o teu servo se deu por fiador deste moço. O Benjamim, eu estou como fiador de Benjamim. Eu agora estou intercedendo por esse. Agora eu estou agora como redentor dele. Eu sou agora como mediador dele. E não é o que Jesus fez por nós? Não é exatamente o que Jesus fez por nós? É exatamente a mesma coisa acontecendo há 1800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Que obra gloriosa, irmãos. Agora fique teu servo em lugar deste moço por escravo. Olha o que diz João a respeito disso. João 18:8. Deixa marcadinho aí. Que fique eu agora por servo. Nós lemos esse versículo no começo. Agora, pois fique teu servo em lugar do moço. Veja o que está escrito lá em João 18. Se você achou, lê bem alto aí para nós, em nome de Jesus. João 18:8 e 9. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes. Agora estou na sua mão. Eu estou nas suas mãos. Quem eram esses aqui? Aqueles que queriam matar Jesus. Jesus falou assim: eu agora estou nas suas mãos. Deixar ir estes. É exatamente o que Judá estava falando com José. Eu estou aqui por fiador deles. Deixa eles irem, porque dos que o Pai me deu, nenhum se perderá. Aí tem um detalhe muito importante, irmãos. Aí tem um detalhe muito importante. De todos que estavam ali no Getsêmani, alguém se perdeu? Sim ou não? O que os irmãos acham? Daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Alguém deles se perdeu? Sim ou não? Dos 12 que estavam ali com Jesus, nenhum deles se perdeu? Então se perdeu. Exceto o filho da perdição. E o que significa isso? Se todos os que o Pai traz a mim, todos não se perderão, por que Judas se perdeu?
Irmãos, não é mais claro do que o sol do meio-dia? E por que tanto debate em cima desse negócio, irmãos? Não, porque dizem que era para ser Pedro. Não, mas Pedro ali, no momento, se arrependeu, então foi Judas. Irmãos, são questões teológicas, vamos deixar para outro momento. Vamos aqui para o nosso momento, Gênesis 44. Ali, meus irmãos, Judá está se colocando como fiador, está colocando-se como intercessor, está colocando-se como redentor, está se colocando como mediador, exatamente o que Cristo fez por nós. E daqueles, meus irmãos, nenhum se perdeu. Assim, meus irmãos, todos os que são de Cristo, nenhum se perderá. Nenhum. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele não só promove mudança na nossa vida, no nosso coração, ele dá, meus irmãos, segurança. Além dele promover mudança, ele dá segurança. Judá fala para José: pode despedi-los, porque eu vou ficar aqui como fiador. Louvado seja Deus. Há 23 anos atrás não era isso. Foi ele que vendeu o irmão por 20 moedas de prata. Olha só, irmãos. Olha só. Vamos voltar lá para o 44, fala assim: agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço, e fique como escravo do meu Senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Mas agora, irmãos, agora esse 34, meus irmãos, é impressionante, meus irmãos, o que Judá fala. Vamos ler junto essa primeira parte do 34? Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Amados irmãos, isso é... Quem que disse isso? Quem que disse isso? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam em Deus Pai. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Quer dizer, eu não vou enganar vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aleluia. Porque como subirei eu ao meu Pai se o moço não for comigo? Meus irmãos, Jesus não quis para si somente toda a glória. Jesus não quis para si somente toda a graça de Deus. Jesus, ele repartiu com seus irmãos. Comigo e com você. Ele poderia ficar com o Pai. Ele poderia voltar para o Pai, ficar com o Pai, e ali com o Pai para sempre, ali num relacionamento perfeito, numa sincronia santa, poderosa. Não, mas ele quis, meus irmãos, fazer o que ele vai fazer. Em breve ele nos virá buscar, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Nós vamos entrar no 45, já finalizando, mas eu queria falar, meus irmãos, do terceiro choro de José. Quando José depara-se com tudo isso, com todo esse cenário, ele agora percebe, meus irmãos, o coração dos irmãos, ele percebe agora que os irmãos estão juntos, que a família está unida, que eles estão pensando no Pai, que eles não estão pensando mais em si mesmos, que eles não querem mais justiça própria, que eles não querem mais nada disso mais importa para eles querem agora o coração quebrantado, eles querem agora, meus irmãos, serem sarados. E José, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, então José não podia se conter diante de todos eles que estavam juntos ali, e clamou: fazei sair daqui todo o varão, egípcios, o mordomo, seus ajudantes, seus servos, não ficou ninguém com ele, só os seus irmãos.
E o versículo 2, o terceiro choro de José. 45:2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e até a casa de Faraó ouviu. Irmãos, pensa no choro. Pensa num choro intenso, alto. Que choro era esse? Choro do que era esse, irmãos? Choro do perdão, choro da restauração, o choro da alegria de ver a transformação do coração daqueles homens 23 anos depois, choro de satisfação de poder ter cumprido aquele sonho que ele teve há tantos anos atrás, há 25 anos atrás talvez, ali agora está acontecendo. O choro, meus irmãos, de cura, o choro de cura do próprio José e daqueles que estavam ali. E de um choro, meus irmãos, intenso, um choro de ali, alto, até, meus irmãos, todo o Egito ouvir o choro. Não adiantava tirar eles para fora. Eles estavam ouvindo em todo o Egito o choro de José. Aí o versículo 3, meus irmãos, a revelação. A revelação. Eu sou José. Eu sou José. Eu sou José. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, semana que vem nós vamos continuar com 45. Mas aqui, meus irmãos, nós temos que olhar para tudo isso e saber que o Espírito Santo quer trabalhar nos nossos corações. Jesus é Jesus Nazareno, mas nós não somos de Nazaré, para permanecermos, meus irmãos, o mesmo. Não. Não. Por que os de Nazaré permaneciam os mesmos? Aí ele falava, Jesus, a gente jogou bola com ele, a gente sortou pipa junto, é filho de José, filho de Maria, a gente conhece ele desde criança. Pensar racionalmente, meus irmãos, leva a naufrágio na fé. E hoje, meus irmãos, numa geração, além de ser humanista, racionalista, e além de racionalista, meus irmãos, ela também, meus irmãos, ela é uma relativa, é relativizada, tudo é relativo. Então, meus irmãos, faz com que nós deixemos de ser transformados. O racionalismo, meus irmãos, acabou aí com o início do século XX. Por quê? O racionalismo gerou o humanismo, colocou o homem lá em cima e Deus para escanteio. Aí o que aconteceu? Na virada do século, 1900, o homem no topo e Deus para escanteio. 1914 foi o golpe. O que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Mas o homem não estava lá. Amados irmãos, nós temos que saber quem somos e quem é Deus. Nós precisamos saber, meus irmãos, que o trabalhar de Deus, essa provação, essa prova que José estava fazendo nesse momento mais tenso, nesse momento mais difícil, nesse momento, meus irmãos, que era ali o ápice da tratativa de José para com seus irmãos, e até, meus irmãos, o próprio José para com ele mesmo, e acima de tudo, Deus com todos. Nós temos que ver, irmãos, que como os filhos de Jacó agora pensam no Jacó, agora pensam no irmão mais novo, agora pensam na família, agora pensam não mais em si mesmos. Então, meus irmãos, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Por isso o choro de José. Por isso o choro de José.
Nós precisamos voltar a ter olhos molhados, de ver Espírito Santo trabalhando nos corações, meus irmãos. Nós precisamos olhar para que o racionalismo caia por terra. É lógico, o culto tem que ser racional, Deus recebe o culto racional, mas o racionalismo, meus irmãos, endurece o coração. O humanismo distancia a graça de Deus dos homens. Nós temos que saber, amados irmãos, que Deus é o Deus que operou redenção nas nossas vidas. E da mesma maneira como Judá se coloca diante de José, o próprio Cristo colocou-se diante do Deus eterno. Estava irado. Irado contra quem? Acaso é contra os rios que tu iraste, diz o salmista? Acaso é contra a criação, embora também tenha sido afetada e é afetada, mas contra quem o Senhor está irado? Será que não é contra os homens? Possamos, meus irmãos, como os irmãos de José, como os filhos de Jacó, quebrantados, saber que Jesus, ele falou aquilo que Judá falou. Como poderei eu subir à casa do Pai, se não levar o meu irmão mais novo? O seu meio-irmão, assim como nós, irmãos, assim como nós. Jesus, ele não descansará enquanto não colocar todos juntos com o seu Pai. Foi com essa incumbência que ele veio ao mundo. Foi com essa incumbência, meus irmãos, que ele veio ao mundo. De fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta, que aonde eu estiver, estejam vós também. Os que foram alcançados por graça, os que foram transformados, os que têm sido santificados, os que foram justificados, os que foram regenerados, os que nasceram de novo. Meu desejo é, meus irmãos, chorar intensamente quando vejo uma vida mudada ali, uma família transformada ali, um coração quebrantado ali, uma pessoa falando assim, não eu, menos de mim e mais de Deus. Mas hoje, meus irmãos, esse século 21 que estamos vivendo, infelizmente, nosso coração está entristecido com coisas que têm acontecido. Mas o mesmo Deus que ajudou eles na providência, ajude as nossas vidas também. A vermos, em meio a tantas situações, possamos ver em meio a tudo isso, ver a ação do Espírito de Deus no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, que obra preciosa que o Senhor operou na vida dos irmãos de José. Que transformação gloriosa, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor nos deu uma ordem. Aliás, algumas ordens em Romanos 12:2. Primeiro, não vos conformeis com este mundo. Segundo, transformai-vos. Terceiro, renovai-vos no vosso entendimento. Quarto, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito Santo a viver, Senhor amado, a viver os Teus milagres, Senhor, a vermos em vidas os Teus milagres. Que a despeito, Deus, desse mundo secularizado, apesar, Senhor amado, desse mundo racionalista, apesar desse mundo humanista, apesar, meus irmãos, desse relativismo, Senhor amado, a Deus, nós queremos ver o Teu agir, queremos ver o mover do Teu Espírito, Senhor. Nós não podemos, Senhor, mas Tu podes. Nós não podemos, mas Tu podes, Senhor.
Trabalha, Senhor amado, nas nossas vidas, trabalha no coração da igreja, trabalha nos corações, Senhor amado, porque se o Senhor fizer, ninguém fará, Senhor. Ó Deus, transforma os corações pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo opere na igreja, opere nas nossas vidas, promova mudança, e saibamos nós que estamos seguros na mão do nosso fiador, porque não temos como pagar a conta, não temos como pagar a fatura, Senhor, é muito alta, mas Jesus pagou toda ela por nós. Leva-nos, ó Pai, para as nossas casas, cobertos com essa verdade da Tua palavra, pensando nessa mensagem, aplicando aos nossos corações e vivendo, Senhor, os milagres do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és o leão da tribo de Judá. Obrigado, Jesus, porque o que Judá fez no passado, o Senhor, ó Deus amado, fez, cumpriu, trouxe à luz aquilo que era figura, trouxe à luz aquilo que era sombra, trouxe à luz aquilo, Senhor amado, que era, Senhor, as situações. O Senhor trouxe a verdade, e nós fomos beneficiados por essa verdade. Obrigado, Senhor. Abençoa meus irmãos, abençoa a igreja, os que estão presentes, os que estão assistindo, os que virão assistir. Espírito Santo, toca os corações. Em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas, debaixo da Tua bênção. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Um resto de semana abençoado em nome de Jesus. E até domingo, se Deus quiser.